Muito bom. Vamos aguardar. 2h25. Eita! De 2 pessoas já foram para 25. Caramba! Muito bom. Muito boa noite a todos vocês. Espero que estejam depois de bem. Deixa eu aguardar aqui a Carlinha. E aí? Todo mundo se hidratou bastante hoje? Muito boa noite a todos. Olha que legal. Beijos para Argentina. Que legal. Ah, a Carlinha tá aí já. Deixa eu achar aqui. A Tiana da Carlinha. Colômbia. Tive a oportunidade de conhecer. Bom, Colômbia. Olha que legal. Turquia. E Ah! aí? Como Ó, é que ó quem seria? tá lá em cima, ó. Ó. Caramba, Carlinha. Como é que você tá? Ah, e aí, tudo bem, e você? Caramba, Portugal, França, Turquia. Sensacional, hein, Carlinha? O mundo inteiro. Muito obrigado, Legal. todo Ah, mundo. Gabi, obrigada, Gabi. A Gabizinha. A Gabizinha, ela tá falando assim, mas ela tá aqui, tá, galera? Ó. Ela tá ali nos bastidores, ali, só corrigindo as minhas falas, para não falar nada de besteira. Que, na verdade, quem mais vai falar é você, né? Não sou nem eu aqui. Eu quero compartilhar o que a Micro faz, né? Ó, tem uma República amiga minha, Dominicana. ó. Que Ó, uma legal. amiga minha, essa doutora Cadê? Eliane Fiz é minha amiga lá do Maranhão. Que legal. Beijão para você, Eliane. Que legal. Vamos lá. Carlinha, eu tive a oportunidade de conhecer a microfisioterapia. Agora eu não me lembro se foi em 2006 ou no ano de 2007. Foi, ó, Uhum. minha mãe aí, minha nega. Oh, sua mãe Aquele... linda. Minha mãe é parceira. Ah, minha mãe. E que legal. E aí, quando eu conheci a Micro em 2000 entre 2006 e 2007, não me recordo 100% agora, eu fiquei encantado. E eu fiquei muito na dúvida entre optar a micro ou a osteopatia. Eu me formei em 2007. Uhum. E como eu vi que a micro era um trabalho manual, e eu pensava naquela época, putz, vai precisar de muita sensibilidade de mãos, eu não tenho. Então eu vou para osteopatia, Uhum. foco, ganho mão e vou para micro. Uhum. Só que isso passaram-se muitos anos que eu Você tá fui me me fazendo relembrar de você no curso, hein? então, que aí eu fui quando eu me senti apto para fazer a micro, foi em 2017, quando eu cheguei lá na sala com o Kleber, um grande irmão meu, fisioterapeuta de Brasília, Ontem e ele tava na aí live. ele estava lá, Uhum. e aí a gente lá, tá, vi você, vi mais duas, três pessoas ali como professores, eu não sabia quem que ia dar aula. De repente eu olho, você ia dar aula. A pessoa mais nova ali, mais jovem aparentemente. Eu tive aquele pequeno pré-julgamento, né? Que a gente tem o mau hábito de pré-julgar as pessoas. Eu olhei e falei, nossa, essa Ficava me moça tão olhando nova vai. assim, ó, dando aula. Eu olhando, eu falei, meu Deus do céu, cara. Você do outro lado deve ter falado, esse cara aí tá muito louco me encarando, né? Mas é que eu tava. Quando você começou a falar e você mostrou o poder, o controle, o domínio sobre essa ciência, eu fiquei em êxtase. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso que ela trabalhe comigo. Eu preciso tê-la. E eu ficava vibrando isso, né? E aí no coffee break foi quando a gente conversou e você mencionou que era que é de Sorocaba, atende aí. Atende em Uhum. Sorocaba, a Sorocaba, Capão, Capão Bonito, que é a Capão cidade que eu Bonito. cresci. Isso. Bom. E com E você, né? aí atende aqui, você soma, por sinal, demais no meu consultório. Quando eu sinto a necessidade de pacientes, nós sempre trabalhamos em conjunto. Isso é uma coisa única, a Uhum. lealdade Uhum. e você soma demais. Tanto para mim, quanto para todos os pacientes que eu tenho um amor e um carinho muito grande.
Sua família também, porque a gente tem que agradecer porque você entrega os seus bens mais preciosos na minha mão, né? Seu filho, sua esposa, seu É, pai já passaram comigo, é, você também já passou comigo, né? Eu só é posso te verdade. agradecer. Que isso, é. E, e foi um presente, né? Na verdade, você estava me olhando lá, e daí eu fui conversar com você. Falei, meninos, tá tudo bem com vocês? E aí É, eu você tava começou meio a em falar, êxtase. você começou a falar a respeito da aula. Que eu entrei, né, na micro, na verdade, sou formada em fisioterapia, né? Para quem não me conhece, a microfisioterapia é uma técnica onde somente os fisioterapeutas, né, podem fazer o curso. E trabalho com a técnica desde 2010, né? Porque eu conheci a técnica em 2010 porque eu tive síndrome do pânico, né? Então foi isso eu fui atrás da técnica por causa de um momento da minha vida onde eu estava com síndrome do pânico. Então, desde 2010 que eu trabalho com a técnica, 6 anos dando aula, né, de microfisioterapia. Em 2017 aí a gente se conheceu, você me chamou para trabalhar com você. Eu estava já num local em São Paulo, falei, nossa, acabei de entrar e você me chamou para conhecer seu consultório, né, junto com o Kleber. E logo no mês seguinte eu já estava aí atendendo com você. Então faz 3 anos, né, que a gente convive, que a Justo. gente troca paciente. Então isso é Perfeito. uma coisa, né, que para os fisioterapeutas que seguem você, né, para as pessoas Que, entenderem que a gente trabalha de uma forma onde a gente interrelaciona. Então, a gente total. começa a olhar as áreas e assistir esse paciente, esse indivíduo, essa pessoa que chega para a gente no consultório como um todo. Que muitas das vezes a gente não vê isso, né, na fisioterapia, a gente está vendo que isso não está tendo na área médica, né, que as pessoas às vezes estão querendo disputar uma coisa que as pessoas poderiam complementar. Então, um Uhum. ajudar o outro, que é o que eu vejo, tipo, trabalhar com você faz 3 anos que eu tô aí. E a gente troca os pacientes, a gente conversa a respeito dos pacientes, a gente faz tudo para assistir ele como um todo, seja se quando a gente fala, né, quando você me trouxe, né, o exercício físico, a boa alimentação, então você me ensinou muita coisa com isso, porque eu falei ontem, né, ó o Kleber aí, eu falei ontem, vou falar de Clebão! novo, né, você sabe, não me alimentava bem, não buscava exercício físico, e como comecei a ver você, então essa questão de um somar na vida do outro, gente, é muito, muito fantástico, né? É, isso soma demais. A gente, o carinho que eu tenho por cada pessoa que vem aqui no meu consultório e investe o tempo deles no meu trabalho, 100%. é, é, é uma grande responsabilidade. Então, Uhum. quando eu sinto que eu consigo chegar até um ponto e eu sei que eu vou precisar de você, ou vou precisar de um acupunturista, ou vou precisar de outra área da O físio, ou algum outro nutricionista, né? profissional, ou um nutri, um coach, um personal, eu trabalho em conjunto, não, eu não penso só no dinheiro, eu abro mão do meu paciente, direciono ele para você, porque o que para mim vale é que a pessoa fique bem. E a pessoa Assist... ficando bem, eu fico bem aqui também, Com entende? certeza. Com certeza. E me conta uma coisa, você falou da sua formação, né, da micro, e o, o que a microfisioterapia pode fazer? Quais seriam as indicações para um tratamento da micro? Quais são os benefícios, tudo que ela pode promover, Carla? Porque tem muita. Ah, pessoal, só um outro parênteses. No finalzinho da live, vou abrir aqui enquete, e aí vocês mandam perguntas, que aí a Carla ou eu, a gente tenta ajudar. E que eu vi que teve uma pergunta, um rapaz falou, nossa, que vergonha, não conhecia a micro. Então, talvez ele tenha alguma dúvida aí durante a live e você pode esclarecer, ou eu também de alguma forma. Mas me conta aí sobre os tratamentos que a micro pode ajudar. Alforlan, meu amigo, gente, tem um monte de A gente que eu conheço Tati também, que organizer. são Essa Tati amigos meus, Organizer, ela é cabulosa, essa viu? que Se tá alguém aí, né? precisar. Também, a microfisioterapia, que é a técnica que eu trabalho, a qual você foi fazer o curso onde a gente se conheceu, ela é uma técnica de terapia manual. Então, na microfisioterapia, são pequenos toques que a gente faz na pele, por isso a micropalpação, onde a gente vai buscando com esses pequenos toques em pontos específicos, a gente vai buscando identificar as causas, o porquê que esse sintoma começou, né? Porque pode chegar um paciente para mim muitas das vezes que ele tem uma dor física que não melhora com absolutamente nada. Então ele já tratou, ele já fez exame, ele já foi buscar, nada melhorou. Às vezes vai chegar um paciente para mim que ele não dorme bem, um paciente onde o intestino dele não funciona bem, ele vai falar que ele já passou com nutricionista, ele já fez vários tipos de técnica, nada para ele funcionou.
Ou às vezes chega um paciente para mim que ele fala que ele tem ansiedade, depressão, fobia, pânico. Muitas das vezes ele já está trabalhando com diversas técnicas. Ele já passou com psicólogo, já passou com psiquiatra. Então, muitas das vezes ele ainda está buscando o porquê que ele se sente dessa forma. Tem pessoas que chegam por uma mudança de comportamento, né? Então a pessoa mudou muito o comportamento ao longo do tempo, eu sou muito irritado, eu estou perdendo muita paciência, eu me fechei, não quero mais sair, e eu não consigo identificar o porquê que eu não consigo mudar, o porquê que eu não consigo agir diferente. Então, são esses toques em pontos específicos, por isso que a gente usa uma apostila, onde a gente vai buscando identificar. Então, por isso que muitas das vezes o fisioterapeuta pode falar, ele vai verbalizar algumas coisas, perguntar de algumas coisas que ele está encontrando ali, para ver se a pessoa se lembra desse evento, mas ela não tem a necessidade nenhuma de lembrar, de falar, de verbalizar nada. Muitas das vezes o paciente pode chegar mudo para a gente, não falar absolutamente nada, falar, não, eu vim aqui porque eu quero me tratar. E a gente, através dos toques, a gente vai identificando o que precisa naquele momento ser tratado. Né? Até trouxe aqui, né, um mapa que a gente tem na micro, que é um mapa onde tem todos os músculos que a gente vai trabalhar no primeiro módulo. Né? Porque a micro, ela é embasada onde? Ela é embasada na embriologia. Então, ela é embasada no nosso desenvolvimento. Então, desde quando os tecidos começaram a se formar, onde todas as informações que a gente traz do material genético do meu pai e da minha mãe. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa não entende porque ela está se sentindo daquela forma, e a gente fala que isso vem do pai ou da mãe, e ela começa a identificar, ela começa a lembrar, realmente, meu pai é assim, meu pai tinha isso, né? Então, a gente vai buscando identificar onde tudo começou. Então, todos esses pontos que a gente vai identificando, né, que são eles que atrapalham o bom funcionamento do organismo, a gente vai estimulando, porque essas são as memórias que ficaram, que atrapalham, que impedem com que esse organismo funcione bem, com que aquele tratamento que ele iniciou funcione, com que aquele medicamento que ele está tomando agora sim ele começa, né, a funcionar. Então, todo esse trabalho da micro, ele vem embasado, né, na embriologia. E é uma técnica francesa, né? Eu acho que eu acabei não falando sobre isso. Então, Eu ia te falar, eu ia te perguntar isso. Ela é uma técnica francesa, então são 2 fisioterapeutas, osteopatas, né? Porque a osteopatia é uma outra formação, né? Que você faz, é algo à parte. Um dos criadores, ele é teólogo também, né? Então, eles começaram todo esse trabalho após, né, a formação em osteopatia. Então, eles começaram a buscar dentro da embriologia resposta para algumas coisas que eles não estavam conseguindo chegar, né, com as técnicas, com tudo que eles tinham. Né? Então, eles começaram a trabalhar em cima dos músculos, então estirando cada músculo, né? Quando o Alan fez o curso aí, né? Poxa, trabalha em cima dos músculos, então você vai buscar informações na pele, no músculo, então vai acessando diversas camadas do corpo, né? Buscando aí por que tudo começou, né? Eu estou aqui, uma pessoa perguntou aqui o tema da live, a Bru, eu vou anotar aqui, tá, Bruna? Sobre microfisioterapia, que é uma especialização da fisioterapia. Estou anotando aqui. E a Carla vai continuar falando. E de tudo isso que você falou, deixa eu só fixar aqui, que aí agora olha, deixa eu pegar aqui. Tem os meus amigos Forlan, Miriam, que falaram aqui, mandando Boa. mensagem para mim, eu falei oi para eles. Uma coisa que é interessante é que todas as vezes que nós temos essa troca de pacientes, existe um respeito, uma lealdade entre nós. Isso a gente não batemos nesse assunto, mas exatamente. 100%. Quando eu vou indicar um paciente para Carla, eu deixo com que a Carla crie o raciocínio dela. Eu não chego para ela e falo, olha, você vai atender tal paciente. E quando ela acaba a consulta, ela não vem para mim e fala que encontrou no paciente, a vida segue. Eu vou compartilhar uma coisa minha, pessoal, que foi uma experiência que eu tive com a micro, que eu vou contar a da Gabriela, porque a minha mulher compartilhou comigo. Foi quando a Gabriela passou com você. Foi muito interessante, porque a minha esposa trabalha em mercado financeiro, uma pessoa... eu sou mais emoção, a minha mulher é mais razão. Ela é mais um pouco diferente. E quando eu te indiquei para ela, eu achei que ela não fosse se permitir as informações da micro. Eu tive um pré-julgamento. E foi muito interessante porque na semana que ela passou com você, eu tive uma proposta para morar na França.
E, e foi uma semana um pouco difícil para o nosso relacionamento, porque, né, estabilizado aqui e tudo mais, uma proposta para morar em Paris, Uhum. para trabalhar lá. E isso abalou muito. E ela passou com você. Quando ela chegou em casa, ela compartilhou comigo que você datou. Tinha datado algum conflito no corpo dela que linkava algumas. Você tinha falado para ela assim: eu não sei se foram 7 ou 8 dias, mas você colocou o número. Você teve alguma informação de separação, desligamento? Você deixou algumas coisas em aberto. Isso impactou muito, porque nós tivemos esse transtorno no relacionamento, né? De putz, vamos embora, não vamos, como é que vai ser? E realmente você identificou. Você tratou e deixou o corpo agir, né? Você só compartilhou com ela a informação. Exatamente. Então a gente pontua. É claro que muitas das vezes as pessoas às vezes casam técnicas e isso não é um problema. A gente casar a técnica, né? Então você está trabalhando ali, você vê que você pode dar uma informação de uma outra técnica. Então isso às vezes que eu vejo que fica confuso na cabeça das pessoas em relação a micro, né? E às vezes a gente linkar algumas técnicas. Então, por exemplo, a questão do datar é uma coisa que várias técnicas você pode realizar, né? Você pode chegar numa informação. É que na micro, nos mapas que a gente tem, né? Normalmente, assim, são coisas recentes, que aconteceram no máximo até 3 meses, essa página. Então, nesse mapa, é uma coisa que aconteceu na infância. Então, a gente vai jogar essa informação para o paciente de quando aconteceu, né? Mas mesmo que eu tivesse falado algo para a Gabi, muitas das vezes que ela não tivesse lembrado, né? Porque às vezes a gente vai puxando algumas informações, porque às vezes, por exemplo, a pessoa... O caso da Gabi é uma coisa mais recente. Então, é uma coisa de uma semana atrás. Então, teoricamente, uma semana, né, é mais simples a gente lembrar, mas às vezes na micro a gente vai identificar, por exemplo, que a pessoa mudou um comportamento agora no trabalho e porque ela passou alguma situação quando ela era criança, foi lá na infância, algo relacionado ao ambiente de escola, alguma coisa de casa, e às vezes ela vai falar assim, não sei, não lembro. Não Né? Ou às lembro. vezes ela não quer falar a respeito daquilo, ela lembrou, mas ela não quer falar absolutamente nada. Né? Ou muitas das vezes ela lembra e começa, nossa, eu lembro, aconteceu isso, né? Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes o trabalho está relacionado com a escola, né? Porque a gente também na escola tem as cobranças, tem o chefe, tem o professor, enfim, né? E então muitas das vezes a gente vai puxar algumas coisas lá para trás que às vezes a pessoa não vai lembrar, mas às vezes ela Não, vai embora. Como a gente fala daquela memória, o que pode acontecer com ela? Nossa, lembrei daquilo, mas é, assim, a gente não precisa verbalizar isso para a pessoa que tratou nem nada, mas muitas das vezes é legal a gente conseguir interrelacionar e falar assim, você tá vendo? Então você entende por que você se sentia desta forma, né? Por mais que muitas das vezes a gente não precise nem falar, né? A gente só toca, a gente dá os estímulos e o próprio corpo começa a entrar no processo de autorregulação, né? de autorregulação. E às vezes a mensagem vem do nada, depois de Bem, 2, 3 meses, do nada, você, nossa, lembrei do que. era isso, né, que ela É, estava querendo dizer, é isso que ele estava querendo falar. isso é Então, interessante. dentro da técnica, né, ela, assim, o nosso corpo, ele tem essa propriedade dele se autorregular. Então, ele consegue fazer esse processo de autorregulação, porque se a gente pensar, a gente tem lá o nosso meio interno e o nosso meio externo. E a gente está em constante interação com esse meio externo, né? Sejam as mudanças de temperatura, os medicamentos, as pessoas com quem a gente se relaciona, que nem a gente estava falando, né? A questão do relacionamento. Ou às vezes eu passei por uma situação de um choque emocional, recebi uma notícia. Mas muitas das vezes, quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado internamente, né? A gente está fazendo exercício, comendo bem, dormindo bem, trabalhando bem as nossas emoções, né? A gente está se tratando, né? Quando a gente acontece alguma coisa dessa, se você tá bem, se você tá equilibrado, o seu corpo consegue fazer o quê? Ele consegue sozinho se autorregular. Lembrando que não é Sim, assim, porque eu saio no frio que eu fico doente, né? verdade. Mas a gente fala assim, se a gente tem esse processo de autorregulação, então por que tem essas memórias no corpo? Por quê? Porque muitas das vezes, qual é a fase de vida que você está passando? Qual é a emoção que você não está lidando muito bem com ela? Né? Tá praticando exercício físico, você está comendo bem. Então, se o nosso meio interno ele está em desequilíbrio, qualquer uma dessas, de tudo que vem de fora, né? Mudança de temperatura, um choque emocional, relacionamento com alguém, às vezes um medicamento que eu tomo, eu posso ter uma reação a isso tudo. Eu posso quebrar um osso, ele não consolidar, eu posso tomar um medicamento, eu ter uma alergia. Eu posso passar por um choque emocional e eu não conseguir viver após aquilo, né? Então, dentro da microfisioterapia, o que a gente vai fazer? Todas essas memórias que elas vão ficar no corpo,
e elas vão começar a atrapalhar o bom funcionamento do organismo. Nossa, cada hora aparece uma coisa. Uma hora eu tô com dor, daqui a pouco eu começo a ficar ansioso com angústia, daqui a pouco passa eu começo a ter uma dor de cabeça, então seu corpo começa a jogar de um lado para o outro. Então, é nesse momento que eu vejo que você começa, poxa, o paciente vem uma vez, 12... Oh, pera, Carla, ele começa a contar, às vezes, alguma coisa para vocês. Fala, Carla, eu vou te mandar um paciente porque eu vi que ele tá precisando de você. Mas você não me fala o que é, você não me fala o que a pessoa tem, você não fala muitas das vezes o que ela conversou com você na consulta, né? Porque 100%. muitas das vezes a pessoa vai conversando, né? E você não fala nada. Você fala assim, ó, não quero te influenciar, tá aí, o paciente se atende, você vê a sua visão. Cria. Uma dúvida que me veio agora, você explicando tudo isso. A família do Kobe Bryant, por exemplo, a esposa dele, por ter sido uma coisa, minha avó está velhinha, hospitalizada, e aí encerrar o ciclo dela. Isso é uma coisa que indiretamente, mas pode, devido ao elo de ligação, talvez, alguma coisa assim do gênero. E até porque a pessoa às vezes ela pode ter uma memória já traumática ligado à perda, que às vezes ela associa tudo que daí é ligado à perda para ela pode ficar. Por isso que, por exemplo, numa família, né, com 3 pessoas, né, então foi lá e perdeu a mãe. Então são 3 irmãos. Cada um pode lidar com essa situação de uma forma diferente. Porque às vezes a mãe era opressora para o primeiro filho. Então o primeiro filho ele fica assim, nossa, agora eu vou poder fazer minhas coisas, ninguém mais vai me oprimir. O segundo tinha uma ligação muito forte com essa mãe, então ele vai sofrer aquela perda, porque ele vai sentir que ele não existe mais, agora ele não consegue mais viver, porque aquela mãe era tudo para ele. E o terceiro pode olhar para a situação e falar, gente, a gente tem que seguir a vida, agora é a nossa vida. Então, as 3 pessoas, cada uma pode olhar para a situação de uma forma diferente. Então, essa questão da avó, né, por mais que a pessoa, muitas das vezes, ela já estava ali, mas cada um pode sentir também a sua maneira. Entendi. Eu pensei assim, de forma simples, pensando, putz, minha avó, que já estava velhinha, acamada, encerrar o ciclo dela, daria para entender. Mas a família do Kobe Bryant, por exemplo, que teve uma perda que ninguém imaginou, cria assim, um trauma. É muito pior, porque o choque emocional é muito grande. A gente não espera. Na verdade, a gente tem a certeza, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas ninguém espera. Você fala assim, a gente nunca espera. Que você fala assim, eu posso sair aqui na porta, eu cair, escorregar, bater a cabeça ali e morrer. Então a gente fala assim, muitas das vezes acontecem coisas que você fala, cara, mas isso é muito besta. A pessoa não ia. Quantas vezes a gente não vê essas questões de acidente de avião? A pessoa que se atrasou, perdeu o voo, ou a pessoa que chegou, você fala, não, mas o cara comprou a passagem de última hora, ele podia... Então a gente fala assim, tudo isso, né? Tudo, na verdade, a gente vai falar, tem um sentido, né? Tudo tem. Mas assim, as perdas, quando a gente fala de uma perda, por exemplo, ligada a um choque emocional, cada um também vai vivenciar de uma forma. Mas é uma coisa difícil de se lidar? É uma coisa que tem que ser muito trabalhada? Tem, porque ela pode tanto vir da situação, como começar a trazer várias memórias à tona que estavam quietinhas ali, e ela começar a ficar cada vez com sintomas mais exacerbados e às vezes falar assim, mas eu já entendi que a pessoa morreu, ela está trabalhando, por exemplo, em alguma terapia, eu já entendi, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo, parece que vai além de mim. Então aí aquilo pode ter mexido com várias memórias, porque a gente pode pensar assim, ó, como se fosse um rio. Então você tem o fundo do rio lá, a terra. É como as nossas memórias, são várias coisas que estão quietinhas ali. Porque a gente pode ter, por exemplo, algo que eu trago do meu pai, da minha mãe, por exemplo, uma predisposição a ter diabetes. E eu nunca na minha vida eu nunca ativar aquela informação. Sim. Como eu posso, por alguma situação, algum evento, algo que eu passar, aquilo vir à tona. Então eu começar a ter, por exemplo, diabetes a partir daquilo. Mas era genético. Não, tudo bem. Mas você pode ter e aquilo nunca se ativar. Assim como essas memórias que a gente tem na micro. Então, todas as memórias, tudo que a gente vai passando, desde quando a nossa mãe estava grávida, o que eu trago do meu pai e da minha mãe. Então, até coisas da gravidez na micro a gente encontra. Coisas que foram passadas pelo pai, pela mãe no período fetal, ou que vem deles. A gente pode falar que isso pode vir de alguma situação que aconteceu na gravidez. Então, a gente precisa pensar que eu tenho todas essas memórias, mas não são todas que estão à tona o tempo todo. Tudo depende da fase de vida que eu tô.
Mas Claro. digamos que aconteceu um evento que veio de fora, é como se uma pedra tivesse sido tacada lá no fundo do rio e a poeira subiu. Então, algumas coisas começam a aparecer e a pessoa começa a desenvolver os sintomas que ela fala, cara, mas eu não era assim. Eu gostava de falar em público, eu gostava de fazer tudo. O que está acontecendo? Eu tô com taquicardia, eu tô com aperto no peito. Então, muitas das vezes ela não consegue entender, mas aquilo despertou algo que estava quietinho nela. Assim como pode ser alguma coisa que aconteceu ali, por exemplo, do Kobe Bryant. Aconteceu, né? Tanto o marido quanto a filha. Imagina como é perder uma criança, né? Então, aquela coisa assim, perdeu uma filha ali, uma filha adolescente, estava no início da vida. Então, assim, como que a pessoa lida com essas situações, a gente não sabe. Mas provavelmente tem uma memória, tem algo aí, né? Depende tudo de como essa pessoa vive essa situação, né? Por isso que na micro, por mais que o paciente me conte uma história toda, eu fecho os ouvidos, fecho o pensamento e falo assim, não, eu confio na minha mão. O que Justo. eu vou encontrar nesses pontos, o que esse corpo vai me mostrar, né? Qual tecido que perdeu o ritmo aqui, qual é a memória que ficou, que está ligado com essa informação, que está ligada com essa dor, que está ligada com esse sentimento, que está ligada com esse comportamento, né? E falando, eu vi que tem algumas perguntas aqui. Pessoal, se vocês puderem mandar para mim as perguntas, tem uma aqui que eu vou ler já já. Bom, vou ler agora. Ela pergunta, o Bruno, ele pergunta se a microtrabalho auxilia na psicologia ou coisas. Alan, eu te juro, eu tenho vários psicólogos que trabalham comigo. Sandião, Até a última vez que eu fui, tem um psicólogo que eu atendi aí, né? Que a gente trabalha, a nossa intenção é trabalhar junto, porque muitas das vezes eu tenho os psicólogos que me indicam paciente, porque às vezes eles falam assim, Carla, parece que o tratamento parou ali, tem alguma coisa que está impedindo de avançar. Pelo amor de Deus, desbloqueia essas memórias para voltar. E quantas vezes eu já não ouvi falar assim, Carla, agora andou. Passou, agora eu consegui, agora eu cheguei no ponto que eu precisava, porque muitas das vezes essas memórias impedem o organismo de funcionar bem, né? entendi. E a micro, existe alguma contraindicação da microfisioterapia, Carlinha? Não, não existe contraindicação, até porque esses pequenos toques que a gente faz, os estímulos que a gente dá no corpo, é para o organismo se autorregular. Então, é para esse paciente se sentir bem. Então, a gente fala assim, não tem nenhuma contraindicação. O que a gente muitas das vezes toma cuidado, né? Com grávida. Né? A gente não toma cuidado com grávida, ainda mais no começo, porque a Sim. gente está passando por todo aquele período, então às vezes a informação, então tudo que você vai falar, a gente toma um cuidado, espera esse período que a mulher está mais fragilizada, no começo da gravidez, a gente espera. Mas tem problema fazer? Nenhum. Não tem problema nenhum fazer, não tem contraindicação. Imagina, os benefícios, assim, eu falo por mim, porque eu conheci a técnica, porque eu fui paciente. Sim. A melhor forma que a gente tem de conhecer é vivenciando, né? Sentindo, né? Sentindo. Sentindo. E uma dúvida que me veio agora, um paciente com câncer, por exemplo, que Uhum, tem algum, enfim, independente do tipo de câncer, uhum. lógico que não dá para tratar, mas existe alguma coisa que a micro pode beneficiar, ajudar essa pessoa? Tem até uma página que a gente testa, né? Algumas páginas onde a gente vai testando, porque a gente consegue auxiliar naquele processo do paciente que ele está passando, por exemplo, pela quimioterapia, pela radioterapia, esse momento todo que ele está fragilizado. Então, muitas das vezes, o excesso da medicação, o excesso da radiação, isso pode começar o quê? Dar vários sintomas nesse paciente. Então, o que a gente faz? A gente consegue estimular o organismo para ajudar nesses efeitos. Então, auxiliar esse paciente. Sempre quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos, eu falava assim, faça isso pelo seu paciente como uma forma de você, entre uma consulta e outra, você ajudar. Se ele vai passar, por exemplo, por esse tratamento, ele pode ter uma reação, por que você não consegue auxiliar o corpo se aquilo entrar como tóxico, ele começar a desenvolver? Então, você estimular o organismo para que ele se sinta bem, né? Então, a gente pode auxiliar o paciente nesse processo. Então, não tem problema, por exemplo, o paciente ele tomar um medicamento e ele vai continuar tomando os medicamentos, ele vai continuar fazendo. Mas a gente vai auxiliar para que, se isso já estava funcionando bem, funcione ainda melhor. Ainda Para melhor. que o seu corpo não encare esse medicamento como tóxico, porque você tem uma memória lá de trás de um medicamento que você tomou e teve reação, e às vezes você entrou em contato com esse medicamento, ele pá, foi lá e deu reação de novo, entendeu? Entendi. E quando você faz um tratamento, como é que você conduz as questões de sessões? Eu faço no meu consultório, quando atendo um paciente, que ele vem em crise, eu acabo a consulta e aí, Alan, quando que eu volto?
Vamos supor que seja numa segunda-feira. Eu não sei quando meu paciente volta. Eu peço para ele me dar um feedback e cada consulta é uma consulta. A gente raciocina juntos para ver se há necessidade ou não. Eu noto que uma das piores coisas que existe na vida para nós profissionais é você criar expectativa para o seu paciente. Eu chegar para ele e falar, olha, você vai ficar bom em 10 sessões. Às vezes, lá no mindset dele, em 10 sessões ele vai ficar bom. Se ele, na 10ª sessão, ficar 98%, ele não vai ficar satisfeito, porque você fez ele pagar 10 sessões e você falou que ele ficaria bom em 10 sessões. Por isso que eu não conduzo minhas consultas assim. Eu atendo, quando que eu volto? Não sei, me dá um feedback semana que vem. Se você precisar nessa semana, me liga e segue. Mas e na micro, como é que você conduz aí essa questão de consultas? Então, exatamente. Normalmente a gente falava assim, que quando o paciente ele traz uma queixa, que você vá no máximo até 3 consultas com ele. Né? Você fala assim, se você viu que ele veio da primeira e da segunda, ele melhorou uma coisa ou outra, ele veio da segunda para a terceira, é aí que entra aquele papel da gente saber o quê? Interrelacionar. Né? E sempre se ele voltou, né? Porque a gente não fala, você tem obrigação de voltar. Não. Para que serve a segunda consulta? Então, eu trabalhei na primeira, todas aquelas questões que estavam impedindo o seu organismo de funcionar bem. Então, dali 30, dali 45, dali 60 dias, o paciente vai voltar para uma nova consulta, né? Para a gente ver o que mudou, o que melhorou. Então, todas as perguntas, normalmente, que a gente faz, que a gente vê como é que está funcionando o organismo, se ele tem dor de cabeça, se ele tem alguma dor muscular. Então, todas as perguntas que a gente faz quando o paciente chega para ver como que ele está, né? Então, a gente vai na segunda consulta, ver o que ele melhorou, como é que ele se sentiu. Muitas das vezes ele nem lembra o que ele falou para mim na primeira, de como que ele ficou, tá? Então, às vezes, muitas vezes na segunda, a gente vai identificar o como que ele se sentiu, como é que ele ficou. Mas, assim, não é obrigação voltar. Mas eu sempre peço para o meu paciente o quê? Me fala como é que você se sentiu, seja amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Mas seria muito interessante você voltar numa segunda consulta, porque muitas das vezes tem o paciente que melhora na primeira e não volta mais porque se sentiu super bem? Tem. E eu sempre falo para o meu paciente, se você se sentiu super bem, tá lá, a hora que você precisar de mim, você volta. Mas na segunda consulta, a gente consegue trabalhar até muitas das vezes o que ele está precisando, né? Será que tem mais pontos a serem estimulados? Será que o corpo agora apresentou mais coisas que eu possa trabalhar? É animal. William! Olha, William, olha a bola aqui, ó, William. William, olha a bola ali. Ela tá aqui, ó, ela tem um lugar especial na minha sala. Vou pegar o Stephenson aqui. Eu falei que eu ia ganhar a bola, William. Ganhei, ó. A bola tá aqui, ó. Aí, William, vou deixar o Stephenson aqui comigo. Roupa de jogo. Obrigado, meu irmão. Na primeira, hein? Te amo demais, irmão. Você é um cara diferenciado. Mas a bolinha tá lá. Sensacional. Saudade de você, irmão. Espero logo menos estarmos juntos. Dá um beijo na Van, dá um beijo nas princesinhas. Na gêmea, né? É verdade, você também tem gêmeas, né? A gente entende. Só vocês mesmo que tem. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta. O Gabriel está perguntando se a microfisioterapia é uma técnica que está ligada ao lado espiritual. Gabriel? Cadê? Eu recebi aqui na caixinha de pergunta. Te amo, meu irmão. Dá um beijo em todo mundo aí. Saudade de você, beijo, cara. William. Então, Alan, a questão, todo mundo pergunta muitas das vezes, né? Se a micro é uma técnica espiritual, não. Lembrando que a gente é embasado, né? Toda a técnica é embasada em cima da embriologia, no desenvolvimento dos tecidos, tudo que você traz do seu pai, da sua mãe, né? A gente estuda muito a ontogenia, o desenvolvimento do indivíduo, a gente vai relacionar com a filogênese também, né? Com todo o nosso desenvolvimento. A gente vai relacionar também... Não era isso que eu ia falar. E a anatomia, que a gente estuda muito, né? Porque a gente vai tocar nas diferentes camadas. Uma hora eu estou acessando a epiderme, outra hora eu estou acessando o músculo, outra hora eu estou acessando a derme, outra hora eu quero acessar a estrutura óssea, né? Então, não tem nenhuma relação com o espiritual, ninguém precisa ter um senso mais desenvolvido para trabalhar com a técnica. A gente trabalha com as mãos, com o toque manual, tá? Eu vi que o André perguntou se tem evidências.
A micro Então, tem evidência? exatamente. Até eu participei, né, em 2018, a gente criou o primeiro grupo de pesquisa lá na Unisul, né, Faculdade de Palhoça, onde eu e minha amiga Miriam, que está assistindo aí, a gente participou desse projeto. A A Miriam que Tereza estava lá foi... na minha aula? A Miriam que estava... Tinha uma Ela Miriam, não não tinha? estava. Não? Não, a Miriam não estava. Não Tá. estava a Rogéria Rosa, né? Ah, é verdade, Rogério. Ah, Então, eu tô dentro do primeiro projeto, tanto que esse primeiro projeto que a gente já finalizou, ele é um estudo triplo cego, né? Então, se quem está perguntando aí quiser depois me mandar uma mensagem, né? Ele foi tema de um trabalho, nosso trabalho já está aí, né, medindo todos os marcadores inflamatórios, porque foi feito em cima de pacientes com fibromialgia, que é uma técnica que nós da fisioterapia tratamos, né? As pacientes com fibromialgia, com muitas dores. Então, a gente tratou as pacientes somente com o toque, a gente não falou absolutamente nada para elas. Eu até vi que uma pessoa falou assim, que confundem muitas das vezes com psicologia. Eu vou falar um pouquinho disso também, que não tem essa questão da gente não invade o campo de ninguém, a gente trabalha junto com as pessoas, né? Então, tem esse nosso trabalho, né, que foi feito, então, medindo todos os marcadores inflamatórios, posturologia, todos os questionários de dor que são validados, né? Então, logo menos esse nosso trabalho está aí, né, para ser apresentado. Mas se ele quiser, ele pode me chamar que eu mando para ele dar uma olhada, tá bom? boa. A Im Pascoal perguntou aqui se pode aplicar em criança com 2 anos. Nossa, 2 anos, recém-nascido, né? Muitas das vezes a criança não está dormindo, muitas das vezes a criança está com alguma intolerância naquele momento, a criança tem alguma alergia. Então, assim, a gente trabalha desde. A gente não trata a criança na barriga da mãe, tá? A gente precisa tocar na criança. Então, assim, mas nasceu, já quer tratar, né? Minhas filhas são tratadas aí desde que nasceram, dormem a noite inteira desde os 5 meses, né? Nunca tive problema. Então, assim, a gente trata desde criança até adultos, idosos, adolescentes. É uma fase muito boa também para a gente trabalhar, porque está lidando com todas as questões hormonais, né? O espaço Tudo. dela não é criança, não é adulto, mas com certeza, trabalhar com criança, a gente até se adapta a elas, né? Eu imagino. O Ulisses está perguntando qual o tempo de duração do curso de micro Fala, ou da especialização, não sei qual seria. Tá me ouvindo? Tá, fala. tudo tranquilo aí? Estão ouvindo? Para mim você tá travado aqui também. Lindo. Travou aí, amor? Eu não- Tá, tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo. Calma aí. E agora? Agora sim. Agora eu tô te ouvindo. Ulisses, tá me ouvindo? Tá me vendo? Agora eu tô. Tá travado? Tá travado ou tá ouvindo aí? Eu tô vendo. Tá tudo bem? Deixa eu abrir a caixa. Tá, agora tá tudo bem. Deixa eu abrir aqui. O, deixa eu ver qual que foi a pergunta que eu tinha feito. O Uhum. Ulisses perguntou qual o tempo de duração da micro. Como assim o tempo de duração Qual o tempo que do leva, por atendimento? exemplo, a osteopatia. Não. O tempo de, acho que, de graduação. A osteopatia, algumas escolas levam 5 anos. A micro leva quanto tempo, mais ou menos? Então, normalmente tem do primeiro para o segundo módulo são 3 meses, do segundo para o terceiro módulo são 6 meses, e depois disso ela pode ir fazendo os módulos avançados, assim, daí ela não tem tempo, né? Então, a partir do terceiro módulo, ela pode ir fazendo os outros avançados sem ter que ter um espaço, mas sempre do Um primeiro para o spa. segundo precisa de 3 meses, do segundo para o terceiro, 6 meses, aí depois ela pode fazer os outros níveis, né? Bom. Só para o Físio Helder perguntou se a micro tem relação com doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. Então, vamos pensar muito mais, se a gente é fisioterapeuta, vamos pensar no somato emocional. Essa palavra que eu estava Então, aqui vamos respirando pensar, para porque falar. psicossomáticas, né? A gente não é psicóloga, a gente não dá conselho, né? A gente fala assim, quando eu vejo que um paciente ele precisa muito falar, eu vou indicar ele para quem? Para um psicólogo, a gente não fez faculdade para isso, né? Mas assim, na micro a gente identifica esses pontos, né? A gente vai falar para o paciente, então ele identifica aquela emoção, da onde ela vem, né? Mas muitas das vezes esse paciente ele já está num processo onde ele já está em busca disso. Mas se ele vem para mim, ele veio como
Indicaram você. Você é a primeira pessoa que eu vi. Então, pera. Ele é a primeira pessoa que ele está trabalhando, mas ele precisa de um psicólogo, então ele precisa trabalhar isso agora. Então, essa parte do psico, vamos puxar para somato emocional. Né? Então, essa somatização dessas emoções a gente identifica, mas muitas das vezes eu vou indicar para um psicólogo, para um terapeuta, para ele dar uma continuidade agora. Né? Agora. Bom, eu falo muito aqui no meu consultório, até no Instagram, as emoções moldam o nosso corpo. Isso é fato. Com certeza. Tem uma menina que escreveu aqui, ó, que já ouvi falar que a pessoa fica muito mal dias depois. É verdade? Gente, eu acho que isso vai muito do terapeuta, é de paciente para paciente. Claro que tudo depende de como o corpo vai reagir. A gente, às vezes, toma um medicamento e a gente tem uma reação que está escrito na bula, né? Muitas das vezes. Muitas pessoas têm dor de cabeça, têm N disfunções por causa do remédio. E quando a gente não vê a bula, é melhor ainda, né? Agora, porque se você olhar, pode ser pior. Intestino prende, tem vários fatores que alteram a questão medicamentosa, né? Então, o que a gente fala que pode ocorrer? Muitas das vezes a pessoa pode sentir um cansaço maior depois da sessão, mas por que ela sente um cansaço maior? Então, vamos pensar que a gente deu estímulos no corpo para ele se autorregular. Então, o que pode acontecer? O seu corpo vai começar agora a gastar energia, puxar, né, os 70% de água que você tem para ele iniciar esse processo de se autorregular. Então, com esse gasto energético maior, o que o paciente pode sentir? Um cansaço, mas não é aquele cansaço que você fala assim, nossa, eu não consigo fazer nada. Não. Quando você começa a ingerir bastante água para ajudar o seu corpo nesse processo de se autorregular, já é para você se sentir super bem. Mas tem a pessoa que fala assim, nossa, meu intestino, ele soltou. Né? Então, meu intestino, por exemplo, tive uma diarreia. Ou não, o paciente vai lá e fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça absurda. Mas muitas das vezes é a forma como o seu corpo está reagindo a tudo aquilo. E normalmente, quando eu pergunto pro paciente, mas você está se hidratando bem? Ah, não tô. Então, isso é uma coisa que eu vejo na minha prática clínica. Que normalmente a pessoa que fala que teve uma reação foi aquela pessoa que não ingeriu a quantidade de água que o corpo dela estava pedindo, porque o nosso corpo é muito sábio. Ele pede, mas muitas das vezes, eu não vou ali buscar. Né? Quantas vezes o Alan falou assim, cadê sua garrafa de água? Porque eu não tinha água dentro da minha sala, tanto que ele me deu uma, né? Então, meu copo de água tá aqui também, ó. Então, assim, quantas das vezes? Porque a gente precisa o quê? O que a gente mais precisa é água. Então, por isso que a única coisa que a gente pede após a sessão de micro é para que a pessoa beba bastante água. Porque o corpo dela vai pedir, mas muitas das vezes ela não vai atrás do copo, né? Perfeito. Mas assim, tem cada um é cada um. Mas vamos pensar assim, ó. Todo mundo precisa ficar mal para funcionar? Não. Já é para a pessoa se sentir super bem, tá? Justo. Só para a gente não ficar estendendo muito, 2 perguntas e vamos ser um pouquinho mais breve. Minha tia está perguntando sobre insônia. Cadê? Aí embaixo? Não. Insônia. Tá. A microajuda insônia. Nossa, e depois o Clebão perguntando sobre fibromialgia. Gente, com toda certeza, né? Quando a gente não passa por alguma situação, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Mexer com o sono. Porque daí você vai iniciar o sono, é aquele momento que você tem que descansar e, nossa, preciso resolver tal coisa. Ou muitas das vezes você acorda de madrugada, né? Entre 2 e 4 da manhã, que é o período que o seu corpo vai fazer o reset, né? Só assistir divertidamente, né? Aquele filme pra criança. Eu dou de lição de casa para paciente. Não é? Então, eu dou de lição de casa. Muito, com certeza. Né? O paciente pode chegar falando da insônia, a gente vai identificar uma emoção, uma mudança de comportamento, porque muitas das vezes, se a insônia passa muito tempo, né, começa a ficar crônica, a pessoa começa a ficar com fadiga, cansaço mental, ela começa a desenvolver as atividades dela. Então, assim, por mais que a pessoa já tome o medicamento, se a gente identifica com a micro, né, a causa primária, o porquê que isso começou, quando foi a primeira vez que ela teve isso, né, o seu corpo consegue eliminar, né, então se autorregular e a partir daí o medicamento dela começa a funcionar, ela começa a sentir melhor, começa a pegar no sono mais rápido, não, com certeza. É uma das indicações, tá? Fibromialgia, só pra gente Nossa, fibromialgia foi o tema do nosso trabalho, então assim, a Miriam tá aí, né, ela pode falar também, a gente está muito feliz com o resultado que a gente teve com as pacientes, porque assim, foi uma dificuldade nossa, de nós duas mesmo, não falar nada, a gente sentiu como se a gente estivesse amarrada, só atendendo e dando os estímulos, porque a gente está acostumada muito a falar, né? Então, assim, a gente atendeu, Kleber, essas pacientes sem falar absolutamente nada, só dando os estímulos. E muitas das vezes eu mesma tive uma experiência com uma paciente que ela me falou sobre uma coisa que eu tinha acabado de corrigir e eu não falei nada para ela. Então, assim,
Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Foi exatamente isso que eu corrigi, que ela falou que deu vontade nela de fazer uma coisa. E era exatamente o que eu tinha encontrado, era aquele ponto que eu tinha estimulado, né? Então, quando elas voltaram, o feedback que elas deram pra gente. Então, assim, fibromialgia, eu mesma em consultório, experiência minha, tá? De pacientes assim que se sentiram super bem, né? Começaram a mudar a forma de vida, pacientes que não tiveram mais os efeitos ou que diminuiu, né? Que ela se sentiu muito melhor. Mas assim, falar de exemplo, Kleber, aí a gente pode entrar às vezes muito na Muito, é fica difícil. muito específico. Se eu fosse falar, por exemplo, daí eu falaria de uma outra coisa. Falaria de nova medicina germânica, que é uma coisa que eu estou conversando, né, com o Alan aí. Falaria da leitura biológica, do porquê esse tecido, por que ela tem dor muscular. E a gente já entra num outro campo. No outro né? campo. Exatamente. Mas assim, por que cada pessoa desenvolve fibromialgia? Cada um é cada um. E essa particularidade, essa individualidade que a micro vai atrás. É um fator genético, foi algo que isso vem de memórias de vida fetal, de infância, de adolescência, ou não, realmente são questões que ela foi vivendo agora na vida adulta, ou isso tem a ver com enfim, a gente vai identificar exatamente o que é daquela pessoa. Então a micro ela vai muito no específico, não é assim, isso é para todo mundo, né? Não tem, não existe, né? Sensacional, Carlinha. Uhum. Caso vocês tenham dúvida, entrem no Instagram da Carlinha, talvez. Carlinha, vou te ferrar aí, mandem pergunta para ela. Bom, a gente em casa, a quarentena ajuda agora. Exatamente, a gente está tendo há muito tempo. Uhum. Para quem pegou a live no final, depois na minha página da bio do Instagram, tem o link ali de Telegram. Só você clicar e seguir Família Alan Joseph, essa live vai estar conectada lá. As lives anteriores também, livro, enfim, estou publicando várias coisas lá. Quer falar alguma coisa aí, Carlinha? Eu quero agradecer, gente. Olha, a Amanda, minha aluna que foi, acho que da Bom, sua você tem turma, 1 milhão de alunas. Você tem 1 milhão de alunos? Nossa, gente, Eliane, o Kleber, minha mãe, minha tia, minha prima, meus amigos. Beijo Nossa, para quem? obrigada, vai lá. Gente. Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha tia. Eu quero mandar para sua mãe, sua esposa, seu filho, seu pai. Nossa, gente. Ô, Zezinho, chega aí. Olha isso aqui, ó. Como é que linda que ela pediu para eu falar a respeito da técnica, né? Nossa Senhora. Olha quem tá aqui também na live, ó. Olha quem tá aí, Carlinha. Meu Deus, ele cresceu. Tá gigante, né? Tá do meu tamanho quase, meu. Olha o David, o padre Juliano. Olha, gente, tá vendo? Olha que sensacional. Obrigado, gente. Galera, obrigado. Eu que agradeço pelo tempo de vocês. Obrigada, o tempo é uma coisa que não volta atrás, passou. E não volta. Essa live você vai conseguir voltar se você for no meu Telegram. Mas se você não se hidratou direito, já o tempo não volta. Não se alimentou saudável. A respeito do exercício, né? Bom, te deu vamos falar aqui no off, eu te dei um tênis, tá? Cadê? Fala pra galera. Eu dei um tênis para motivar. Eu dei um tênis de presente para motivar a Carla. Foi mesmo. Pessoal, muita gratidão. Carlinha, obrigado por você expor o seu tempo. Muito. Eu também, você sabe disso. Admiro a pessoa que você é. Eu admiro o que você é com seus pacientes, como que você trata as pessoas, né? Você é um exemplo de um fisioterapeuta que trata o seu paciente com amor, né? Que você busca o seu paciente, a gente abraça, né, o nosso paciente quando ele chega. Nossa. Eu acho muito lindo a forma como você trata. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com você. Eu tenho orgulho de ser sua amiga, de ser amiga da sua família, de fazer parte, né? A gente vai fazer parte da família do outro. Eu quero te agradecer muito por você ter me chamado hoje, tá? Que isso, nós somos família. É recíproco, você sabe disso. Muita gratidão a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, Carlinha. Dá um beijo no Rafa e nas princesas. Pode deixar. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.